Olá, quarto ano, tudo bem? Hoje a nossa aula é de língua portuguesa. Vamos estudar texto verbal e texto não verbal. Você sabe a diferença entre texto verbal e texto não verbal? Na aula passada, nós estudamos um texto não verbal. Lembra? O quadro Segunda Classe de Tarsila do Amaral. Então, vamos prestar atenção aqui? O que é linguagem verbal? Quando falamos com alguém, lemos um livro ou revista, estamos utilizando a palavra como código. Esse tipo de linguagem é conhecido como linguagem verbal, sendo a palavra escrita ou falada, a forma pela qual nos comunicamos. Certamente, essa é a linguagem mais comum no nosso dia a dia, é a linguagem que nós utilizamos mais. Quando alguém escreve um texto, por exemplo, está usando a linguagem verbal, ou seja, está transmitindo informações através das palavras. Então, a linguagem verbal, usamos a palavra escrita ou a fala. Agora vamos observar alguns exemplos de linguagem verbal. Aqui nós temos um jornal e tem algumas pessoas conversando. Aqui estamos usando a escrita e aqui está usando a fala. Agora, vamos falar de linguagem não verbal. Linguagem não verbal é o uso de imagens, figuras, desenhos, símbolos, dança, postura corporal, pintura, mímica, escultura e gestos como meio de comunicação. A linguagem não verbal pode ser até percebida nos animais. Quando o cachorro balança a cauda, quer dizer que está feliz. Ou coloca a cauda entre as pernas, está com medo, está demonstrando tristeza. Então, a linguagem não verbal, só usamos imagens, figuras. Se eu faço assim, ó, quer dizer silêncio. Então, a linguagem não verbal não usa a escrita e nem a fala. Vamos ver alguns exemplos de linguagem não verbal. O semáforo, o apito do juiz de uma partida de futebol, o cartão vermelho, o cartão amarelo, uma dança, o aviso de não fume ou de silêncio, o bocejo, a identificação de feminino e masculino através de figuras na porta do banheiro, as placas de trânsito. Quando você chega num lugar que você vai usar o banheiro, você já olha, se tiver essa figura é feminino, essa aqui é masculino. Então, o semáforo, só olhando o semáforo, o motorista sabe quando tem que passar, quando tem que parar. Então, através das cores. Esse aqui são linguagem não verbal, não utiliza a escrita nem a fala. Aqui nós temos algumas informações. É proibido fumar neste local. Aqui é uma linguagem verbal, está escrito com palavras. Aqui tem só o desenho, ó. Aqui um cigarro, então é proibido fumar, só o desenho. Aqui já é mista, tem a linguagem verbal e não verbal. Além do desenho, tem também a escrita. Agora vocês vão abrir o livro na página 99 e realizar uma atividade. A atividade é produção de texto. Fala assim: os textos não verbais contam somente com a imagem para transmitir uma ideia
como na pintura de Tarsila do Amaral, segunda classe, que você observou no capítulo. Agora, produza um texto não verbal que transmita uma ideia por meio da imagem no espaço abaixo. Pode ser uma pintura ou desenho. Use sua criatividade. Um texto não verbal. Você não pode escrever, você vai só desenhar, é só com imagens. Você pode, por exemplo, desenhar a sua família, você pode desenhar uma escola com alunos, você pode desenhar um campo de futebol com pessoas jogando, você pode desenhar uma paisagem na fazenda, você vai escolher. Esse texto é não verbal, só tem imagem, não tem escrita. Então, textos não verbais. Quando você lê, você usa a linguagem verbal, o texto verbal. O texto verbal usa a palavra escrita ou falada. Vocês estão lendo livros, treinando a leitura esses dias? É importante ter o hábito da leitura. Com a prática da leitura, é possível aprender muito sobre a ortografia das palavras. Quanto mais você lê, melhor você irá escrever. Então, lendo muito, você vai escrever bem melhor. Faça da leitura um hábito. Leia para aprender, leia para se divertir, leia para se informar. Lendo, você pode ampliar o seu conhecimento, você pode aprender mais e mais. Beijos e abraços para você que mora no meu coração e não paga aluguel. Tchau!